Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Hoje iniciaremos o Evangelho de Lucas. Vamos começar do capítulo 1. Eu te convido a pegar a tua Bíblia e abrir comigo. Este evangelho é um evangelho bem peculiar. Por mais que ele tenha muitas histórias que também foram narradas, tanto por Mateus quanto por Marcos, Lucas se preocupou com a cronologia dos fatos, ele pesquisou diante de várias testemunhas oculares quais seriam os relatos que ele iria inserir nesse texto e escreveu este evangelho para um homem chamado Teófilo. A palavra Teófilo, o nome Teófilo, como já sugere, quer dizer amigo de Deus, quem ama a Deus. Ele escreve esta carta para este homem não apenas o Evangelho, mas também a sua sequência, que chamamos de Atos dos Apóstolos. Neste primeiro capítulo, eu quero destacar aqui, aproveitando que hoje é Dia Internacional da Mulher, a figura de Maria, mãe de Jesus. Na verdade, temos duas figuras femininas muito emblemáticas aqui. A mãe de João Batista, Isabel, e a mãe de Cristo Jesus, Maria. E eu queria então narrar um pouco desses fatos e fazer a leitura para que possamos, de forma devocional, extrair desse texto lições importantes para o dia de hoje. O evangelho começa então falando a respeito da experiência que Zacarias, pai de João Batista, teve ao se deparar com um anjo que anuncia então que ele terá um filho. É uma experiência sobrenatural, a presença angelical. Zacarias, que era um sacerdote da linhagem, ele e a sua esposa também, de Arão, ele pertencia ao grupo do sacerdote Abias, e tanto ele como Isabel eram justos diante do Senhor. O Senhor contemplava aquele momento deles. Diante de tanto tempo, quando ele recebe essa notícia do anjo, ele não consegue meio que acreditar, e por isso ele fica mudo até o nascimento deste menino. É interessante porque, da mesma forma que Cristo Jesus é anunciado por um anjo, assim também o nascimento de João Batista é anunciado, é predito por um anjo. Maria, depois desse momento, onde ela também ouve a voz do anjo falando para ela todo esse enredo, ela faz uma visita a Isabel. E este capítulo, então, se encerra com o cântico de Maria e o cântico também de Zacarias. Quero ler com você, então, agora o anúncio do anjo a Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Quero destacar aqui alguns fatos importantes do encontro do anjo Gabriel com Maria. O primeiro deles é a saudação. Esta saudação foi tão enigmática que Maria ficou se perguntando o que é que estava acontecendo, o que significava essa saudação, pois Gabriel chega para ela chamando ela de agraciada, chamando ela de favorecida, alguém que recebe a bênção do Senhor. Esta mulher realmente foi agraciada. E quando nós entendemos o que quer dizer a expressão agraciada, cheia de graça, quer dizer que esta pessoa recebeu da parte de Deus, sem mérito, mas da parte de Deus gratuitamente, uma bênção.
Eu e você hoje somos agraciados por Deus com a salvação. Eu não fiz nada para merecer essa salvação, mas Ele, por seu infinito amor, concedeu esta graça. Maria era sim uma mulher virgem que vivia em santidade, temente ao Senhor, e ela encontra o favor do Senhor e é chamada por Gabriel de agraciada. A minha oração no dia de hoje é que, a semelhança de Maria, você receba o favor do Senhor, a graça dele sendo derramada sobre a sua vida. A sequência desta saudação, ele diz: o Senhor é contigo. Não há nada mais importante nessa jornada do que termos a convicção de que estamos com o Senhor, que a presença dele é real, que o seu cuidado não nos falta, que ele nos dá livramento, nos sustenta. Sabe, que doce presença! É a presença que nos fortalece nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E quando nós entendemos essa saudação que foi concedida a Maria diante de tão grande revelação que ela receberia do Espírito Santo, o Filho do Altíssimo em seu ventre, que revelação gloriosa e que certeza! Diante dessa certeza vem uma expressão tão importante para os nossos dias: não tenha medo. Sabe, muitas vezes o nosso coração se enche de temor, mesmo diante das promessas, mesmo diante da revelação do Senhor, mesmo estando de posse dessa palavra, às vezes o medo toma conta do nosso coração porque somos falíveis, somos pessoas frágeis diante de tantas adversidades. É por isso que é importante lembrar das palavras do Senhor. Lembrar que recebemos graça, lembrar que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós colocamos em nosso coração essas coisas, o temor se esvai. Mas a principal lição que eu e você temos que aprender com Maria neste texto é a expressão: sou sua serva, cumpra em mim a tua palavra. Sabe, ela se coloca diante do anjo e diante do Senhor como alguém disponível para o reino. A minha oração de verdade no dia de hoje é que você tenha esse estado de prontidão, esse movimento de não questionar muito, mas dizer: Senhor, cumpra em mim a tua palavra, cumpra em mim a tua vontade. Quando nós nos colocamos assim diante do Senhor, nós somos realmente agraciados, abençoados por Ele. No encontro de Isabel e Maria, o bebê se agita em seu ventre. E diante desta agitação, Isabel exalta mais uma vez a Maria, dizendo: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Este reconhecimento de Isabel é tão importante. Ela não fala simplesmente do bebê, que era sim bendito, é o fruto do Espírito Santo, é o próprio Deus que estava sendo gerado para ser encarnado. Mas esta mulher também é bendita, também é abençoada, também é bem-aventurada, mais do que feliz. Sabe, temos muito o que aprender com Isabel e com Maria. O reconhecimento de Isabel se estende até mesmo ao seu filho, que quando mais velho se encontra com Cristo Jesus, diz que não era digno de desatar as suas sandálias. Diante de todo esse movimento, Maria não tinha outra coisa a fazer, senão louvar ao Senhor. O texto avança, vai nos falar sobre o seu louvor, o nascimento de João Batista e o louvor de Zacarias. Sabe, todas as vezes que uma criança vem ao mundo, por mais difícil que seja o cenário, esta criança precisa ser celebrada. Precisamos entoar louvores ao Senhor, porque reconhecemos que é o dom da vida sendo gerado. E Cristo Jesus e João Batista, promessas de Deus para a humanidade. João Batista como aquele que preparava o caminho do Cristo. E Cristo Jesus, sendo a imagem de Deus encarnado, mudaram a história da humanidade. E esses fatos que aqui foram narrados acontecem pela disponibilidade, tanto de Isabel quanto de Maria, para que o reino de Deus fosse gerado no ventre delas. Sabe, a minha oração, como eu tenho falado aqui, é que eu e você possamos estar prontos, disponíveis diante do Senhor. Vamos orar? Pai bondoso e querido, encontre em nosso coração, ó Pai, pessoas que estão disponíveis no Teu reino. Concede o Teu favor, que cada um dos Teus servos e servas que nos acompanham nessa hora
se sintam agraciados por Ti. Nos ensina, Pai, a lançar fora todo medo. Nos ensina, Pai, a confiarmos que a Tua presença é real e constante em nossas vidas. Nos ensina, Pai, a estar disponíveis para o Senhor. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Que Deus te abençoe e não se esqueça, se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe. Até amanhã às 21h30.